de reforço, acho que o jogo do Flamengo ontem contra o Vasco mostrou que o Flamengo precisa reforçar a lateral direita. Perfeito. Acho até que o Varela pode se tornar o titular absoluto da posição. Mas o Wesley, com todo respeito, ainda tem muito a evoluir. Então ele cai muito, o lado direito do Flamengo cai muito quando é o Wesley que está ali. Repito, é um jogador que tem potencial, que pode evoluir, já foi procurado pelo Barcelona, se foi procurado pelo Barcelona não foi à toa, porque de fato é um jogador que tem muito potencial, mas hoje a discrepância quando ele está em campo é muito grande. Isso aí ficou nítido ontem. Então, eu acho que o Flamengo precisa sim olhar para a lateral direita, não pode ter apenas o Varela, se ele viesse se tornar titular absoluto, e tendo apenas o Wesley. E o Mateuzinho, que é a terceira opção, o Matheus França, que estava até no banco, está muito próximo de ser vendido ao Corinthians. Então, de fato, ele não fica no Flamengo. Então, o Flamengo tem que reforçar a lateral direita. Ficou nítido isso aí ontem. E estamos falando de começo de temporada. E é um Vasco que foi o adversário mais difícil do Flamengo até o momento em 2024, mas é um Vasco que ainda nem está pronto. Então o Flamengo vai encarar muitos adversários bem mais difíceis pela frente em 2024. Quero falar com você, Vene. Ontem, depois do jogo, o Gabigol pediu para falar com o nosso repórter Flávio Vinick e justificou um pênalti perdido. Eu também quero saber depois dele se eles acharam que foi pênalti ou não. Cadê? Eu acho que ele foi super bem, eu também poderia ter batido um pouquinho mais forte, mas creio eu que foi um lance que ele pôde fazer muito bem. Fiquei feliz por ter entrado mais tempo, por ter criado chances de gol. É só apenas o começo, Tem muitos jogos pela frente. Me sinto 100%. É apenas o começo, como eu falei. A gente tem que fazer muitos treinos ainda, agora com jogos. A gente vai melhorar nosso ritmo de jogo, algumas coisas que precisamos melhorar, mas me sinto muito bem e muito feliz. Vale lembrar que o Gabigol é um dos melhores batedores de pênalti desse Brasil. O Gabigol quase não perde pênalti, é muito raro. A gente pode contar nos dedos as vezes que o Gabigol perdeu pênalti nessa temporada, nesse tempo que ele está no Flamengo. E essa fase do Gabigol, o rubro-negro está acostumado a ver o predestinado, né, ô Venê? E aí imaginar, ele vai entrar, ele vai resolver, ele vai fazer o gol, e a oportunidade de um pênalti e ele perdeu? Fernandinha, não tem jeito. Atacante vive de gol. Sim. A bem verdade é essa. Se a gente for parar e analisar a partida do Gabigol ontem, quando ele entra no lugar do Pedro, ele não fez uma partida ruim, não. Muito pelo contrário. Ele entrou bem, deu mais movimentação. Acredito até que o Tite queria fazer isso com a entrada do Gabigol no lugar do Pedro, porque o Pedro não estava conseguindo ser esse jogador dinâmico no ataque do Flamengo. O Gabigol foi. Aí ele teve a oportunidade de cobrar o pênalti e dar a vitória ao Flamengo e acabou desperdiçando. Não tem jeito. É isso que vai ficar marcado no clássico Vasco e Flamengo, que ele perdeu essa oportunidade de fazer o gol de pênalti. Mas eu quero destacar um momento do Gabigol, porque em outros momentos, em outras temporadas, eu vi o Gabigol com uma personalidade maior na hora de bater o pênalti. Ele acabou dando voltas, sabe? Não parecia ser aquele Gabigol leve. Me dá a bola aqui, eu vou bater e pronto. Parecia que ele estava ansioso, nervoso para poder fazer o gol. Mas, infelizmente, perdeu e eu não acho que o Léo Jardim pegou o gol. Na verdade, o Gabigol perdeu esse gol. Ele bateu muito mal e de forma displicente. Nervoso ou não sei o que aconteceu, se o gramado atrapalhou. O fato é, ele perdeu e, na minha opinião, ele foi muito displicente na cobrança desse pênalti. Ele telegrafou, né? Ele já tem uma confiança muito grande quando vai bater pênalti. Então ele não tem uma corrida muito forte. Ele já vai no compasso até do goleiro mesmo. Mas ele deu uma telegrafada, coisa que você não vê o Gabigol, e bateu fraco, né? Coisa muito rara. Eu nunca vi o Gabigol bater um pênalti desse jeito. Eu acho que foi a primeira vez. Em outros momentos, eu acho que ele ia mudar na hora. Porque ele faz isso. Então. Ele faz. Ele tem tanta personalidade. Coisa mais difícil que tem numa batida de pênalti é você mudar o lado na hora, porque você entende que o goleiro tá mais projetado para um lado. O cara, para fazer isso, ele tem que ter muita precisão para bater. E o Gabigol é esse cara. Mas você vê que a cabeça, a confiança é tudo no futebol. Do goleiro ao atacante. E o Léo Jardim tem, obviamente, a qualidade dele. Tá? Eu também eu acho. acho que ele perdeu o pênalti. Eu também acho. Mas a gente está falando aqui de um atleta que todo mundo sabe que é um especialista em pênalti. Hoje você dá uma oportunidade para um goleiro de ver todos os pênaltis que o Gabigol bateu na vida dele. Se o Léo Jardim quiser ficar meia hora fazendo isso, ele vai fazer. E o Léo Jardim, inteligentemente, esperou o Gabigol. Geralmente os goleiros o quê? Escolhem um lado e aí o Gabigol bate no lado que o goleiro não tá. Vamos dar continuidade, vamos falar do Vinha aqui agora. Porque temos novidades. Ele fez o primeiro treino tático com o grupo do Flamengo, com os jogadores do Flamengo, seus novos companheiros. O treino aconteceu nessa segunda-feira, na reapresentação do Flamengo, e o Vinha participou da atividade tática com os jogadores reservas no duelo com o Vasco no último domingo, que ficou no 0-0. E os titulares fizeram trabalho regenerativo, aquele famoso trabalho regenerativo, já pensando no próximo jogo, que é na quarta, contra o Botafogo. Ou seja, o
Flamengo tem mais um clássico, esse jogo vai ser 9h30 da noite no Maracanã, jogo extremamente importante. Eu vejo o Flamengo como favorito, assim como era diante do Vasco. O Botafogo está muito mal nesse começo de temporada, quem assiste aos jogos do Botafogo percebe isso. Mas falando sobre o Vinha aqui, ele participou dessa atividade tática. Lembrando, ele está em processo de recuperação de uma lesão no joelho direito, lesão que ele sofreu lá no início de dezembro, quando estava ainda vestindo a camisa do Sassuolo. E agora ele está em processo final aí. Não está cravado, não é certo, mas existe a chance de ele ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Tite no jogo do final de semana, sábado de Carnaval, contra o Volta Redonda. Repito, não está certo, não está confirmado, mas existe essa possibilidade. Ele participando de todas as atividades aí, como foi hoje, sem restrições, aí não vejo por que ele não ser relacionado para pegar o voltaço no sábado. Então fica aí a atualização sobre o lateral esquerdo Vinha. E o Ayrton Lucas, ele ficou apenas na academia nessa segunda-feira. Ele foi desfalque no time do Flamengo contra o Vasco por conta de uma gastroenterite. Então, só atualizando aí a situação dos dois laterais para vocês, torcedores rubro-negros. Vamos lá, uma informação aqui do site Coluna do Fla. Igor Coronado está sendo oferecido de forma insistente ao Flamengo, mas o clube não põe o jogador nos planos para esta janela. Segundo a apuração aqui do Coluna do Fla, teve um dirigente que disse o seguinte, abre aspas, já foi oferecido ao Flamengo por 7 empresários, mas está sob contrato. O Flamengo não negocia com ele, revelou uma fonte do rubro-negro. Lembrando que o Igor Coronado tem 31 anos, tem contrato com Al Ittihad até junho de 2025, mas os seus empresários tentam colocá-lo no futebol brasileiro, ou seja, rescindindo com o Al Ittihad. Então fica a informação, é um nome aí que a torcida do Flamengo nas redes sociais fez até campanha, hashtag, pedindo a contratação, mas pelo visto não é prioridade para a diretoria do Flamengo. Vamos falar agora do Mateuzinho, informação que a gente trouxe em primeira mão mais cedo, lá no Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, e eu publiquei o seguinte lá no meu Twitter, vamos lá. Flamengo e Corinthians iniciaram a troca de documentos para finalizar a operação envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França. As minutas estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos dos clubes. Valor, 4 milhões de euros por 60%. E ainda tem mais 1 milhão de euros aí que o Flamengo pode receber caso ele bata metas com a camisa do Corinthians. A novela, enfim, perto do fim. Beleza. E aí, muita gente respondendo o seguinte, beleza, o Corinthians não paga, o Flamengo tem que tomar cuidado, cuidado com o Corinthians está com fama de caloteiro. Eu nem vou entrar nesse mérito se o Corinthians é caloteiro ou não. O que eu vou trazer aqui é informação. E a minuta de contrato enviada pelo Flamengo ao Corinthians tem uma cláusula de multa em caso de atraso de pagamento, porque o Flamengo não vai receber os 4 milhões de euros do valor da operação aí à vista. Será parcelado. O Flamengo aceita parcelar o valor, desde que tenha uma cláusula de multa em caso de atraso do pagamento da respectiva parcela. E é um percentual bem alto. E até o momento o Corinthians não devolveu essa minuta de contrato, dando ok a essa exigência do Flamengo. O Flamengo aceita parcelar, beleza, mas tem uma cláusula ali. Corinthians, se você atrasar a parcela tal, tantos por cento de multa. E aí a porcentagem é em cima do valor da parcela, obviamente. Não é em cima do valor total da operação. Exemplo, se a parcela for 1 milhão de euros, exemplo, percentual de 10%, 10% em cima de 1 milhão de euros. O Flamengo está exigindo essa cláusula em contrato para, caso o Corinthians atrase o pagamento, o Flamengo ao menos receba esse percentual aí por conta desse atraso. Eu acho certo fazer isso. Inclusive, não é porque o Corinthians, eu acho que tem que fazer com qualquer clube, porque você parcelar já está dando uma boa para o clube que está comprando, exatamente, beleza. Agora, você corre o risco de não receber, e infelizmente o Corinthians está com essa forma aí de atrasar pagamento, porque vários clubes, vários empresários estão reclamando aí, inclusive jogadores também estão reclamando que o Corinthians não vem pagando as respectivas parcelas prometidas em contrato. Mas o Flamengo exigiu e agora o Flamengo aguarda o retorno dessa minuta do Corinthians, do departamento jurídico do Corinthians, para poder finalizar.
Como antes já deu confusão envolvendo Flamengo, Corinthians e Mateuzinho, o Flamengo só vai liberar Mateuzinho para viajar novamente depois que tiver assinado. E assim tem que ser feito. O Flamengo confiou na palavra, o Corinthians voltou atrás no acordo verbal e não cumpriu aquilo que havia acordado com o Flamengo e ainda botou a culpa no Flamengo. A sorte do Mateuzinho, ou Matheus França, que os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, têm uma ótima relação, tanto com o Flamengo quanto com a diretoria do Corinthians. Porque se não fosse isso, eu acho que dificilmente o Mateuzinho iria realizar o sonho do pai, que o pai do Mateuzinho é torcedor do Corinthians desde criança, quer ver o Mateuzinho ali vestindo a camisa do Corinthians. Para finalizar nosso vídeo, Léo Ortiz, galera, essa semana será decisiva para o Flamengo. Falei ontem na transmissão do SBT, do jogo entre Vasco e Flamengo, que o Flamengo está confiante para, enfim, conseguir a contratação do zagueiro Léo Ortiz e acabar de vez com essa novela. O Flamengo está insistindo, vai ter uma reunião essa semana entre Flamengo, representante Léo Ortiz, Red Bull Bragantino. Ah, Vene, no jogo do Red Bull Bragantino no final de semana, Léo Ortiz ficou no banco. Isso tem a ver com a negociação? Segundo pessoas da diretoria do Red Bull Bragantino, não. A comissão técnica percebeu que o jogador apresentou desgaste físico e por conta disso ficou no banco de reserva. Não tem nada a ver com a negociação envolvendo o Flamengo, pelo menos foi o que me disse uma fonte do Red Bull Bragantino.